Um canal que eu sempre recomendo aqui é aquele do Metaforando. Ele faz vídeos de análise corporal, né? Se você estiver ouvindo um barulho aqui, é porque do outro lado do vale tá tendo uma festa junina, então eu não sei se tá pegando na câmera ou não. Mas eu tava aqui tomando meu chimarrão e achei que seria uma boa comentar sobre o último vídeo que eu vi, pelo menos, do Metaforando, que foi agora dessa semana do Dia dos Namorados, e ele fez um vídeo mostrando que ele pedindo agora a noiva em casamento. E aí tem lá a história deles, né? E eu acho muito bonito, acho legal, bacana, fico feliz, porque é gente nova, fazendo a coisa certa. Ele é o primeiro namorado dela, ela a primeira namorada dele. E ele comenta que ele nunca imaginou que fosse namorar, nunca imaginou que ele fosse casar, porque ele tinha trauma em decorrência da separação dos pais. Eu queria comentar algumas coisas com relação a isso. Primeiro que assim, eu acho que é um bom exemplo de... a primeira, ao que tudo indica, se você analisar a história deles, tem vários indícios de que, assim, não eram pessoas promíscuas, de forma alguma. Primeiro namorado um do outro. E eu acho que tem algumas coisas que eu não faço análise corporal e análise de expressão facial e nem nada disso, ainda que eu assisto aos vídeos dele, eu tenho estudado alguma coisa sobre isso e eu tenho naturalmente uma tendência, eu acredito que eu sou relativamente bom nisso, assim, pelo menos no meu histórico de pegar gente mentindo, e inclusive parente próximo, mãe, pai e tudo mais. Mas mas assim, uma coisa que eu sei é de fazer, eu tô com alguma experiência nessas questões de relacionamento. E a primeira coisa que me chamou alguma atenção foi o seguinte: eles são pessoas que têm aquela coisa que eu falo de postergar decisões e a felicidade e coisas que prazeres, né? E como que a gente sabe disso? Porque ele comenta lá em um trecho do vídeo que ele estava em dúvida se ela realmente estava, se ela não tinha interesse nele ou se ela simplesmente não sabia como demonstrar. E aí ele foi e trabalhou em cima de dar exemplos de demonstração de afeto para saber se ela utilizaria isso com ele. E deu certo. Mas ele estabeleceu um prazo de 5 meses para essa análise, para fazer uma análise. Ou seja, isso é uma coisa de uma pessoa que você pode falar, é fria, mas não é frieza. É só uma capacidade de planejamento de longo prazo e de execução desse planejamento. E isso é muito admirável. Eu acho que isso é uma boa... É um pré-requisito, eu acho, para que relacionamentos deem certo. Ela também dá algumas demonstrações de que ela também tem essa capacidade. Primeiro que eles se conheceram enquanto ela estava na pré-escola, ele estava na 4ª série, e ela se lembrava dele muito tempo depois. Ou seja, são pessoas que estabelecem essas relações de longo prazo e valorizam essas relações. Então eu acho que tem esse aspecto, eu acho importante. Outra coisa que eu queria comentar sobre aquele vídeo lá é porque ele comenta que justamente sobre essa questão de trauma dos pais, né? Ou seja, que os pais, a separação dos pais o deixou traumatizado a tal ponto que ele achava que não se via namorando e casando com uma guria. E é triste isso, né? Então a gente vê muito esse tipo de... acho que muita gente dessa geração mais nova, da minha geração em diante, né, que tem um pouco esse problema de relacionamento em decorrência disso, em decorrência desses traumas, né? E os pais, quando eles... 20 anos atrás, não se pensava nisso. Quando alguém falava de que
A ideia de você deixar de se separar ou postergar a separação por um tempo soava muito estranho às pessoas, porque existia essa coisa, não, você tem que ir atrás da sua felicidade, você tem que ir atrás, você não pode assim, você não pode sacrificar a sua felicidade por causa dos seus filhos, né? E só que no fim das contas, hoje em dia, o que a gente vê? Os filhos miseráveis, em decorrência daquilo, porque ao ponto de não querer nem, um monte de gente não querer nem namorar. E aí você vai ver, e essas pessoas, né, que se separam também não estão mais felizes, né? E eu acho que isso é um problema. Então, eu queria só fazer esse comentário com relação a esse vídeo do Metaforando. Eu acho que é legal, recomendo o vídeo, eu acho que vale a pena, se você não viu ainda, eu acho que vale a pena ver. Eu acho que exemplos como deles, né, ajudam a desmistificar um pouco as coisas. Eu sempre ouço gente aqui falando que não existem mulheres que prestam, não existem mulheres virgens, não existem mulheres, toda mulher enfim, XYZ. Mas eu também ouvia isso dos homens, né? Eu ouvia, por exemplo, e tem vários mitos, né? Então, eu lembro de há 10 anos atrás, não faz tanto tempo assim, eu vi uma teoria que seria o seguinte: os homens são mais promíscuos e as mulheres tendem a ficar mais junto. Eu te juro que eu ouvi isso há 10 anos atrás. E então, casais homossexuais do sexo masculino têm uma rotatividade maior de parceiros, né? E o inverso aconteceria com as lésbicas, ou seja, elas teriam uma rotatividade menor de parceiros. Agora os dados estão começando a chegar. E o que acontece? As lésbicas se divorciam muito mais do que o restante da população. Então, se você quer aumentar a taxa de divórcio de um lugar, você legaliza o casamento de gays e lésbicas e coloca esses dados de lésbicas. Porque por algum motivo, e eu vou te falar porque eu tenho parente próximo, assim, que é lésbica. E eu mesmo fui pego de surpresa quando ela apareceu numa festa depois de anos, né? Apareceu com outra guria. Então, e mais nova que eu. Então, assim, então a gente começa a receber os dados e você vê, tem muitos mitos aí, né? Então a mesma coisa, eu acredito que eu vou postar esse aqui antes do vídeo que eu fiz ainda há pouco, que é sobre virgindade, apresentando alguns dados sobre virgindade. E eu acho que tem bastante coisa para muita gente se surpreender. Não é nenhum segredo esses dados são públicos, mas como vem muita gente aqui falando que não existem virgens, não existem, todas as mulheres já perdem a virgindade com 12, 13 anos e saem rodando o carrossel assim desde cedo. Então você chega nos 20 anos com 100 parceiros, se você fizer as contas do jeito que as pessoas falam às vezes, né? Mas não é assim, né? Acho que é uma visão acaba sendo muito simplista de mundo, né? Essa visão de mundo. Então é isso. Eu só queria comentar aqui que bom, fico feliz que ele tenha superado esse trauma em decorrência da separação dos pais. E fico feliz também. E fica a torcida para que dê certo, que sirva de mais um bom exemplo, porque as pessoas estão precisando de exemplos, né? E isso é triste. É que nem vem gente aqui no meu canal, e eu falei, até já vou avisando que eu estava bem relativamente nervoso quando eu fiz o vídeo que vai ao ar em seguida, vai nos próximos dias, porque eu quero fazer algumas anotações ali, então por isso que eu vou postar esse aqui primeiro. Mas eu realmente eu sei que tem gente que está infiltrada aqui, né? Tal infiltrado, mas tem gente que eu acho que é genuinamente porque coloca o rosto, teve pelo menos uma pessoa assim, e desejando basicamente que quero ver quando você estiver sofrendo alienação parental, quero ver quando você estiver lá, sabe? E é horrível, é horrível. É horrível estar nessa situação, entendeu? Eu já avisei, eu já falei aqui,
minha noiva participa das minhas roubadas aqui de bom grado, mas ela lê às vezes os comentários, ela, sabe, é horrível. Então, assim, é triste que a minha vida acabe virando um exemplo de alguma coisa. Você vai, ou seja, então quero ver os seus vídeos depois que você sofrer alienação parental. Olha, vou terminar aqui. Eu sou filho de pais separados. Eu sei mais ou menos como é esse negócio, tá? Na pele. Eu sofri na pele. O Vitor lá do Metaforando sofreu traumas em decorrência do divórcio, da separação. Eu também tive os meus. Minhas irmãs também tiveram as delas, certo? Algumas pessoas superam de forma... conseguem superar melhor, outras, assim, nem tanto, entendeu? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilha, inscreva-se no canal, etc, 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 etc. Se quiser descer a linha, pode descer a linha também, que eu não tô nem aí, tá bom? Então, não tô nem aí, mas aí você me dá o direito de falar também, que é o que eu vou fazer no outro vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.